O Bolsonaro foi cassado e a grande pergunta que fica é: e agora? A direita vai ficar fortalecida? Bolsonaro sairá fortalecido? O bolsonarismo sairá fortalecido? E na minha opinião, não. Bolsonaro e nem o bolsonarismo sairão fortalecidos disso tudo. Na verdade, eles vão sair enfraquecidos. Porque já tem um monte de gente esfregando as mãos para ocupar o posto do Bolsonaro. E um daqueles que mais esfregam as mãos para ocupar o posto do Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas. Mas ele já tá com problema dentro do bolsonarismo. Então eu vejo que daqui para frente nós vamos ter uma super crise do bolsonarismo com a cassação do Bolsonaro. Você tá feliz com a cassação do Bolsonaro? Na sua opinião, o bolsonarismo se fortalece ou se enfraquece com a cassação do Bolsonaro? E o próprio fica fortalecido ou não? O bolsonarismo vai entrar em crise? Deixe seu like se você curtiu a cassação do Bolsonaro, se você tá feliz, e se inscreva no canal. O Bolsonaro foi cassado, nós estamos sabendo, placar de 5-2, não vai mudar muita coisa em questão jurídica, ele vai entrar com recurso no STF, babará, e o caminho da prisão já foi aberto pelo Alexandre de Moraes, o Xandão Carecão. Link aqui no card, já expliquei toda a cassação do Bolsonaro, esmiucei o voto do Alexandre de Moraes. É um vídeo muito importante porque você tem que entender como esse voto do Moraes abre as portas para a prisão do Bolsonaro. E isso, claro, faz com que o Bolsonaro fique mais domesticado. Porque o voto do Alexandre de Moraes foi um voto de ameaça, foi quase uma promessa de prisão. Então o Bolsonaro vai ter que gastar mais dinheiro com o advogado. E você sabe que o Bolsonaro não tem esse dinheiro. Quem tem o dinheiro para custear os custos dos advogados do Bolsonaro é o PL, do Valdemar Costa Neto. Então o Bolsonaro ele vai ficar cada vez mais sujeito ao Valdemar Costa Neto, que já o dominou, já o domesticou. O Bolsonaro ele é um pet do Valdemar Costa Neto, ele é um animal de estimação que o Valdemar Costa Neto exibe para as outras pessoas para tentar atrair novas filiações. É isso que o Valdemar Costa Neto quer. Portanto, o Bolsonaro domesticado, ele não é mais um mito. O Bolsonaro cassado se enfraquece politicamente, perde capital político. Por isso que a cassação do Bolsonaro não o fortalece e muito menos fortalece o PL. Ou melhor, fortalece o bolsonarismo, porque não é esse bolsonarismo que o Valdemar Costa Neto quer. Ah, mas a cassação do Lula fortaleceu, a prisão do Lula o fortaleceu. Esse é o medo do TSE e do STF também, mas são coisas completamente diferentes. Primeiro porque o julgamento do Lula foi um julgamento injusto. E a própria atuação do Sérgio Moro corrupta acabou depois fortalecendo essa percepção global e nacional. Além do que, o Lula era a única liderança de esquerda forte que tinha no espectro. Ah, o Ciro Gomes. Gente, não, o Ciro Gomes não se compara em termos de liderança com o Lula. Esqueçam, a única liderança que existia na esquerda era o Lula. Não havia outro postulante para ocupar a vaga do Lula. Por isso que o Lula se fortaleceu, porque houve um processo injusto do Sérgio Moro que pareceu que estava querendo tolir a esquerda do jogo político. Então o Lula era o único postulante, então ele sairia fortalecido de qualquer forma. Não havia ninguém para ocupar aquele espaço de poder, diferente do Bolsonaro. O que mais tem na direita são pessoas querendo ocupar o espaço do Bolsonaro. É Zema, é Tarcísio, é o próprio Flávio, é a Michele, é o Valdemar Costa Neto, é um monte de gente. Então eles querem ocupar esse espaço do Bolsonaro. Então ele não vai ser fortalecido. Ah, mas vão martirizar o Bolsonaro como martirizaram o Lula. Não, não vai. O Lula foi martirizado e é claro que isso fortaleceu porque, como nós falamos, ele era a única liderança de esquerda. O Bolsonaro, ele pode até ser martirizado, mas na verdade vai ser muito limitado. A simpatia, a solidariedade que o Bolsonaro vai ter dos candidatos de direita será muito, mas muitíssimo limitada. E eu vou até falar pra você até onde vai essa solidariedade. Vai até o ponto que eles ficam na reta. Porque o Bolsonaro foi cassado com a jurisprudência do Fernando Francischini. E foi cassado por propagar notícia falsa sobre a eleição. Os bolsonaristas, vários deles propagaram também notícias falsas sobre a corrida eleitoral. Então eles temem que a ação do Bolsonaro possa acabar sendo utilizada contra eles. Então eles vão ser solidários com o Bolsonaro até ali. Mas eles não vão martirizar o Bolsonaro, porque ao martirizá-lo, isso o perpetua na posição de liderança da direita, dificultando a ocupação daquele espaço. Pelo Tarcísio, pelo Zema, por qualquer um que queira ocupar aquele espaço do Bolsonaro. Então ele não vai ser martirizado. Já existe, claro, e a gente já até comentou em outros vídeos, um plano do próprio judiciário para que o Tarcísio possa alcançar esse posto de herdeiro do Bolsonaro. Porque o Tarcísio, ele não é nenhum plano, vamos dizer assim, é uma esperança, uma expectativa. Porque o Tarcísio, ele é um bolsonarista mais soft, ele é um bolsonarista mais ameno.
que possui uma relação institucional com o judiciário e com as outras instituições muito mais branda do que o Bolsonaro. Então ele é alguém que é visto com melhores olhos, muito mais do que um Salles, do que um Flávio, que promoveram ataques institucionais à torta direito. Então o Tarcísio é alguém que é o favorito, na minha opinião, quem tem mais chances é a Michelle Bolsonaro de galvanizar todo o bolsonarismo, mas o Tarcísio é visto com muito bons olhos por parte do judiciário e até por parte da imprensa. O Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, disse que o Tarcísio de Freitas ele começa a despontar como sendo o queridinho da imprensa. Assim como foi o Collor contra o Lula e o Brizola, assim como foi o FH contra o Lula 2 vezes, como foi o Zé Serra, como foi o Alckmin, como foi o Serra de novo, como foi depois o Aécio, como foi também o Alckmin em 18 e um pouquinho a Simone Tebet em 2022. Só que para o Tarcísio se consolidar como queridinho da imprensa, vai ser necessário que ele se distancie do Bolsonaro. Então aí começa o desafio, porque o Tarcísio precisa dos votos dos bolsonaristas radicais. Só que como ele vai ter os votos dos bolsonaristas radicais, se ele vai ocultar o Bolsonaro do palanque? Já tem toda essa dificuldade. O próprio Tarcísio enfrenta umas rupturas na base dele como governador de São Paulo, lá na LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A LESP tem lá a base bolsonarista que está descendo a lenha no Tarcísio de Freitas. O que o Tarcísio está fazendo? Ele já acionou o irmão da Michelle, que conseguiu uma boquinha lá com o Tarcísio como assessor especial do governador. O Tarcísio de Freitas está sendo, o irmão da Michelle está sendo utilizado para acalmar um pouco as críticas dos bolsonaristas. Para de criticar o Tarcísio. O Tarcísio fez até homenagem para torturador. Olha só que vergonha. Mas ele está tentando equilibrar nessas duas mãos o lado mais radical e o lado mais ameno, né, para poder ser mais palatável para a imprensa. É isso que ele está tentando fazer. O problema é que qualquer outro postulante a ocupar o espaço do Bolsonaro não conta com um fator super relevante, que é o fator Carluxo. Foi o Carlos que conseguiu galvanizar, que conseguiu unificar todas essas pessoas frustradas e fracassadas, porque bolsonarista em essência é um fracassado. Pessoas que tiveram sucesso na vida e não conseguiram superar esses insucessos. O Carluxo sabe como mexer com essas pessoas, sabe como atingi-las nas redes sociais, porque ele importou isso do Steve Bannon. Foi o Carlos que criou o mito do Bolsonaro. Tanto que sem o Carluxo ativo nas redes sociais, a popularidade do Bolsonaro foi pro chão. E é o Carlos que sabe acessar essas pessoas. E só o Bolsonaro tinha o ativo Carluxo. Ele não vai participar ativamente desse ativo. Ele não vai participar ativamente para continuar estimulando o bolsonarismo. Por isso que sem Carluxo, o bolsonarismo, como nós conhecíamos, o bolsonarismo radical, ele tende também a arrefecer. Por isso que eu vejo que Bolsonaro não vai se fortalecer e muito menos o bolsonarismo. Não o bolsonarismo que nós conhecemos, mas talvez um neo-bolsonarismo. Porque o Bolsonaro, pessoal, tudo bem, ele vai continuar sendo uma figura relevante. Foi presidente da República. Ele vai ter ali uns 10 a 15% de votos, de aprovação, enfim, de apoiadores. O que é algo considerável, temos que admitir. Mas o Bolsonaro, candidato para um cargo majoritário, não presta, não serve. Por quê? Porque ele foi derrotado pelo Lula. A rejeição dele é muito alta. Ele não serve para disputar a presidência. Talvez não sirva nem para disputar um Senado. Quando tiver apenas um candidato. Vai ter que escolher muito bem o estado. Então é muito melhor um candidato mais palatável, menos execrável, para que ele possa ter penetração social, principalmente nas áreas periféricas, o que faltou ao Bolsonaro e o que causou a derrota dele em 2022 para o Lula. Porque foi o voto daqueles que ganham até 2 salários mínimos que derrotou o Bolsonaro e deu a vitória ao Lula. Então assim, não vai fortalecer, o STF pode curtir, pode prender, que tá tranquilo. Qualquer coisa reclamem comigo. Moral eu tenho, hein?